A partir de agora, vou estar provando, de acordo com a Bíblia Sagrada, de que Deus fala através de sonhos. Em Gênesis, no seu capítulo 37, no seu versículo 5, diz a palavra do Senhor: certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse José. Estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então vai você reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai, aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Observe que depois destes dois sonhos que José teve, já no seu versículo 19, você vai encontrar os irmãos tentando impedir que os sonhos de José viessem cumprir. No versículo 19, José foi à procura de seus irmãos, e quando José encontrou a seus irmãos, já no versículo 19, aí você vai ver aonde os seus irmãos diziam: lá vem aquele sonhador. Dizia uns aos outros: agora vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. E no seu versículo 21, Rubens ouviu isso, tentou livrá-lo da mão deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrame sangue, jogue-nos naquele poço no deserto, mas não toque nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao seu pai. Chegando José, seus irmãos lhes arrancaram a túnica, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viu ao longe uma caravana de ismaelita que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiaria e bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los ao ismaelita e não tocaremos nele. Afinal, é nosso irmão e nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubens voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. E voltando a seus irmãos disse: ó jovens, o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram a seu pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não
dizendo não, chorando, descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. No seu versículo 36, nesse meio termo no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Observe bem. José teve 2 sonhos. Contou aos seus irmãos. E por causa dos sonhos de José, isto o levou a passar por este processo todo. Porque o desejo que estava no coração de algum dos seus irmãos era tirar a vida de José. Mas quando Deus ele tem um plano na vida dos seus, Deus ele toca no coração de alguém e usa de alguma estratégia, a pessoa passa na prova, mas a pessoa não morre. E sabemos que José foi vendido para os ismaelitas já foi e vendeu a Potifar, oficial do faraó. E Deus, mesmo como escravo, José continuou sendo abençoado por Deus. Porque para Deus cumprir os sonhos de José, olhe o que ele fez. Olhe, observe bem o que Deus fez para que cumprisse os sonhos de José. Em Gênesis 41 você vai ver. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé, junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigos graúdas e boas cresciam ao mesmo tempo. Tornou a adormecer e teve este sonho. E depois ele diz no versículo 6 que brotaram outras 7 espigas mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos. Mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez, Faraó ficou irado com os 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. E ali ele contou a Faraó, e Faraó mandou chamar José. O copeiro contou, então Faraó foi lá, mandou chamar José. José se ajeitou, fez a barba, cuidou-se para se apresentar perante ao Faraó. E nós vemos a interpretação do sonho de Faraó através de José, no seu versículo 16 de Gênesis 41, aonde José responde a Faraó: isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Então o Faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava ao pé da beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vaca tão feia em toda a terra do Egito. As vacas magras, feias, começaram a comer as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de haver comido, não parecia que tivesse feito, pois continuava tão magra como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho,
Depois tive outros sonhos, vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho. Disse-lhe José: Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias, que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virá 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoque de trigo. Sob o controle de Faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para 7 anos de fome, que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom a Faraó e todos os seus conselheiros. Depois de tantas lutas e humilhações, vocês podem perceber aí de que Deus cumpre o sonho de José depois que ele interpreta este sonho de Faraó. Você vê aí no versículo 38, por isso o Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito Divino? Disse-lhe, pois, a Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Então nós vemos aqui Deus cumprindo o sonho de José quando ele interpreta o sonho de Faraó. E a partir daquele momento Deus usa quem humilhou e gostaria de vê-lo morto para ajudá-los com muito amor. Você pode observar que aqueles irmãos de José, que tentaram matá-lo, que tentaram fizeram perversidade com José, depois, quando veio essa fome, ele foi para o Egito, e quando chegou-se no Egito, ali, e foi descoberto, chegando já ao final da história, porque você vai encontrar, você pode ler em Gênesis, você vai ver mais a fundo sobre este assunto, mas o assunto que nós estamos focando é os sonhos e as interpretações. Você vê que Deus exaltou a José. Depois que Deus exalta a José, José teve a oportunidade de descontar o que os seus irmãos tinham feito com ele. Mas em vez de José descontar, José fez o quê? No versículo 11, José instala seu pai e seus irmãos, deu-lhe propriedade na melhor parte da terra do Egito, na região de Ramassés, e conforme a ordem de Faraó. Ele providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Então,
aqueles que humilhou a José, em vez de José pagar com mal, ele pagou com o bem. Ele procurou ajudá-lo. Então, foi muito importante esta parte do cumprimento do sonho de José. Eu estou procurando aqui lançar em áudio para vocês, para que vocês possam não só estar lendo, mas vocês também possam entrar, vivenciar o acontecimento, o quanto foi profundo as lutas que José enfrentou, mas depois as vitórias que ele alcançou. Ele primeiramente foi escravo de Potifar, depois foi humilhado, a mulher dele inventou uma calúnia muito grande, ele foi para a prisão, passou 2 anos lá na prisão, interpretou os sonhos do padeiro, do copeiro, como vocês vão ver aí no decorrer da leitura aí do livro. E depois de todas essas coisas, Deus exalta ele passa a ser governador do Egito, e ele ainda teve a chance de ajudar o pai, os irmãos e todos que faziam parte da sua família. Isso é muito importante. Continue estudando e aprendendo sobre sonhos e sobre seus significados.